nostalgia palpita no ar. Lembranças que se entrelaçaram como fios de uma peça de tecido. Cada relato é uma janela aberta ao passado, testemunhando momentos que merecem ser eternizados. Naquela época, como não existia conduções de ônibus, né? Então a turma utilizava muito bicicleta, né? Que ia para o serviço de bicicleta, né? E retornava de bicicleta. E tinha a porteira, né? Que era de madeira, certo? Então a hora que ia passar o trem, coisa outra, a porteira fechava, certo? Então o horário de pique, as bicicletas ficavam tudo aglomeradas na porteira, certo? Não tinha creche, então você levava seu filho aonde? Para o trabalho. E como era de família, uma fabriquinha de fundo de quintal de família, então você levava, colocava a criança na caixa, naquelas caixas grandes, onde ficavam os fios, e ficava ali, enquanto as mães iam trabalhando. E as minhas filhas eram tudo novas, que trabalhavam na fábrica, em Carioba, lá naquele fundão. Daquele fundão até Rua São Jorge, tem chão, né? E elas iam a pé, e eu tinha que fazer um almoço para elas, que ficasse mais frio do que quente. Porque uma hora, da Rua Carioba a pé, e vinha até onde nós estávamos, não dava para... E o intervalo não dava. E o patrão tinha que ser em cima da vida. Logo que chegamos para cá, não tinha nada. Nada, entendeu? Você não tinha onde se apegar. Então, o pouco que vinha de selagem engatinhando, é aí que você tinha que ir. Era o caminho. E quando você não achava nada, você chorava porque não tinha outra coisa. Que a Americana foi se transformando numa cidade já rápida, cresceu rapidamente. Quando chegava o trem de manhã, é aquele enchente, então ficava os donos das lojas lá para convidar para ir em uma loja, na outra loja. Então a avenida ali, Antônio Lobo, era muita gente, muita gente. Tinham corretores de São Paulo que montaram escritório aqui para poder atender a clientela do Norte e Nordeste que eles tinham no Norte e no Sul. Era uma loucura. Foi uma loucura essa fase da tecelagem da Americana. Nós estamos vendo aí a entrada da cidade, a nova via de acesso, toda florida, toda colorida, um novo aspecto, um verdadeiro cartão de visita para aqueles que chegam à Princesa Tecelã. Eu peguei uma época bastante boa, porque a Americana fervilhava naquele tempo com o boom têxtil. A Americana foi nessa época que se transformou em Princesa Tecelã. Todo mundo na rua, das 4h30, 5 horas, todo mundo entrava na tecelagem às 5 horas da manhã. E o meu programa começava às 4. Então a pessoa já levantava e já ligava o rádio, né, porque a Rádio Clube era a única emissora da cidade. E eu dando a hora certa, de minuto em minuto, ajudando e passando aquelas mensagens positivas. Aliás, naquela época a Americana era interessante. Todo mundo andava na rua. Por quê? Porque era muita gente indo para as indústrias têxteis da cidade, que tinha centenas e centenas de indústrias têxteis. Americana, sede num dos mais prósperos municípios do estado líder da federação, é também conhecida como a Princesa Tecelã, em virtude da sua excepcional produção no setor industrial de tecidos de rayon. Quero exaltar os teus valores, Americana, minha terra, berço de trabalhadores, quanta beleza teu sol encerra, viva sempre pelos ares, nessa alegria jovial e sã, a sinfonia dos teus diares, descendo o dia do amanhã, a sinfonia dos teus diares, descendo o dia do amanhã. A história dita, né, oficial de Americana, ela cita que foi doada uma única sesmarias para o Domingos da Costa Machado, o alferes, que é conhecido na historiografia como o primeiro. Durante as nossas pesquisas, a gente constatou por fontes históricas, né,
que foram doadas 3 sesmarias que fizeram parte da formação da cidade Americana, né, que seria a Sesmaria de Salto Grande, que foi doada para Teresa de Camargo Penteado e para o Joaquim Bernardo Gomes, e depois passou a pertencer ao Antônio de Camargo Penteado, que era irmão da Teresa. Depois vem a Sesmarias, conhecida como Engenho da Graça, né, que foi doada para a dona Margarida da Graça Martins, que é referente à Sesmaria de Santa Bárbara, da qual a Americana pertenceu até 1824, parte da cidade Americana, né? E a Sesmaria do Sítio do Quilombo, que corresponde hoje em dia à região central aqui de Americana. É muito complicado a gente marcar que a habitação, a povoação, a construção de Americana se deu só a partir de um trabalho mais urbanizado e a partir da imigração. Muitas vezes se marca nessa imigração, especialmente a partir da década de 1860, tanto italiana quanto a norte-americana, muitas vezes relacionada aos confederados. Mas o povoamento aqui, inicialmente, ele veio dessas fazendas escravizadas. Então, quando a gente fala também do surgimento das instalações das fábricas, não dá para a gente desprezar o fato de que ainda era período escravista no Brasil. O Brasil ele vai ser escravista até 1888, com a Lei Áurea, que não foi aprovada por uma bondade da princesa Isabel, mas por uma luta abolicionista que já vinha de décadas, como a gente hoje já está, né, sabendo muito bem. E esses escravizados também trabalharam na formação dessas indústrias têxteis. Nós acreditamos que, na verdade, no curso d'água do Ribeirão Quilombo, e que só o nome por si só afirma que os escravos estariam ali, talvez os fugidos, porque o Salto Grande se formava uma colonização essencialmente escrava. Indicam que realmente os negros encontraram aí um habitat para eles como fugitivos ou como alforreados, e então, posteriormente, algumas famílias, ou italianos ou portugueses, se aglomeraram em torno, eu acredito, da sua igreja, da sua capela, e posteriormente com a estrada de ferro. Os alicerces da nossa jornada industrial estão na Vila Operária de Carioba, um capítulo singular que deixou marcas importantes em nossa história. A história da indústria têxtil do município de Americana só existe devido à história da indústria têxtil em Carioba. É só em 1901, na verdade, que Franz Miller adquire a fábrica, compra a fábrica, ele vem de São Paulo, compra essa fábrica, junto com um irmão e com um sócio, e eles montam essa sociedade e ele começa a produzir. E num curto período de tempo que se vê com essa administração de Franz Miller é um grande desenvolvimento. Então, tanto de produção, um aumento da produção, então um aumento de contratação de mão de obra e a criação da construção de uma vila em termos europeus, né? Com padrões europeus. Quando se tem a ideia de construir essa vila operária aqui em Carioba, está se dialogando com a construção dessas vilas operárias em São Paulo, Rio de Janeiro, e das vilas operárias que vem o modelo da Europa, porque esse modelo ele vem do Ocidente europeu. Então está tendo uma relação ali até internacional, né, de como se constrói essa ideia da vila operária. Né? Franz, pensando nisso, ele vê a oportunidade da compra da fazenda de Salto Grande para a construção de uma usina hidrelétrica, para ele aumentar a sua produção. Com esse pensamento, ele manda o filho, Hermann Miller, para a Europa para convencer os sócios a injetarem mais dinheiro nessa indústria de Carioba para a compra, para a aquisição da fazenda Salto Grande. Então, quando isso se dá, você veja que a fábrica de tecidos Carioba ela passa a ser detentora de um território que vai do que hoje a gente conhece como Carioba e chega até onde é o casarão do Salto Grande. Então Carioba em muitos momentos é usado politicamente como um exemplo
favorável para a emancipação do município, para a criação do município de Vila Americana. A Carioba era mais importante do que a Americana. A Americana não tinha nada. Carioba foi um paraíso. Quando os Miller Carioba vieram para o Brasil e compraram a Carioba, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer a casa deles no estilo alemão. Fizeram as casas deles. Eles tinham a tecelagem lá embaixo, que não era tear grande, era tear de 1 metro mais ou menos. Fazia um pano estreito de algodão. E muita gente daqui de Americana trabalhava em Carioba. E os moradores de Carioba tinham água de graça, luz de graça, lenha de graça e o que mais? E o aluguel, tudo de graça. Eles ganhavam o salário deles para comprar na venda do Luchiari, do Vitório Miante, do Frigeri, você entendeu? Do Barreira, que na Carioba tinha restaurante, hotel, tinha barbearia, tinha mercearia, tinha salão de baile, cinema, tinha tudo. Então você trazer o trabalhador para próximo da indústria, porque nós vamos ter uma escassez de mão de obra, aí é próximo da época da década de 30, e a Vila Operária vai ser um atrativo para aquele trabalhador especializado. Nos fios de textura e maciez ideais, se construiu a solidez de um parque industrial vibrante. O que eu ouvi bastante e ouço ainda de algumas cariobenses era principalmente o olhar diferenciado da mulher, principalmente na fase do acabamento do produto. Então dizia assim, olha, naquele setor lá precisa ser mulher, porque mulher enxerga os detalhes. Ah, esse tecido aqui não está bem acabado. Ah, está muito frisado, está muito... Um detalhe, eu vi muito isso. Acho que chegou quase a 30% da mão de obra de lá. Então era bastante mulher. Era muito puxado mesmo, porque além de todos os afazeres da casa, tinha responsabilidade no trabalho. E era o mesmo nível de exigência. Não se exigia mais do trabalhador masculino, do homem. Se exigia mesmo a perfeição técnica, dedicação, cumprimento de horário, igualzinho. Era uma família, todo mundo se conhecia, um ia na casa do outro, um ajudava o outro. Então, na verdade, a gente tinha assim, uma colônia, que era um país, né, desenvolvido dentro de um país subdesenvolvido, né? A Carioba sempre foi a grande pérola de Americana. Guerra, mudanças de rumo, traçar o crepúsculo de Carioba. É angustiante ver nosso passado ser apagado. Uma melancolia que inunda os olhos e corações. A indústria têxtil é uma das piores indústrias que existe no mundo, que tem muito altos e baixos. Então, assim era a indústria têxtil americana também. Como é o caso da própria Carioba, que no fim, como indústria têxtil, acabou-se. Eu ajudei a levar a mudança de um deles, lá dos Miller Carioba, para São Paulo. Eu ajudei a levar, que quando eles passaram em nome dos Duarte, eles todos mudaram de Carioba, né? O período Abdala foi um período bastante conturbado, um período de bastante insatisfação dos trabalhadores. E por isso tem a fama, né, de ser um período ruim aqui em Carioba. Não só porque levou à derrubada, né, ao fim de Carioba, mas também porque teve várias implicações, né, por exemplo, com uma grande greve que durou aí 10 meses praticamente. Esse período aí foi muito triste para eles, né? Houve uma greve por falta de pagamento de salários. E durante esse período, faltava alimentos, né? Porque não tinha pagamento. Então isso aí foi uma coisa muito triste da história de Carioba. Na verdade, bastante trágico. O final industrial de Carioba, né? Sem contar depois o final físico, histórico, né? De seus prédios, suas casas, suas ruas, dos seus clubes, né? Enfim, de toda a sua arquitetura. Carioba foi um marco do desenvolvimento
regional, não só de Americana, mas, por exemplo, a primeira rua asfaltada do Brasil foi em Carioba. A Sociedade de Mútuo Socorro foi o primeiro sindicato anarco-comunista que surgiu de verdade mesmo, para valer, firme. E tudo isso foi varrido da história de Americana. Pouca gente conhece, pouca gente divulga. E é uma coisa que é tão importante. E depois, o processo de destruição da identidade do americanense continuou. Hoje a gente não tem mais quase coisa alguma na cidade, ponto algum que nos remeta àquilo que foi Americana, para saber pelo menos de onde nós viemos, quem nós somos. A nossa identidade está sendo perdida. Não apenas pela migração de muita gente de fora, que isso é um processo bom, mas seria bom também que essas pessoas que vieram de fora e vêm de fora tivessem também um referencial para conhecer a história da cidade, para conhecer a história desse povo, que é muito bonita. Que muitos dos tecelãos de Carioba se tornaram grandes industriais. Por quê? Carioba viu que o seguinte, ela já chegou, a fábrica de tecidos chegou a um tamanho que era meio difícil dela crescer. Então, ela, em vez dela investir no crescimento dela, ela investiu em novos fornecedores para ela. Eram pequenas indústrias, de 15, 20 tiar, 6, 8, tinha muito, a gente tinha 4 tiar no fundo da casa dele. E hoje não, nem se pode fazer isso, mas tinha. Então, esse pessoal, eles pegavam, era fashionista. Então, eles pegavam em São Paulo, eles pegavam o fio lá, vinha para cá, fabricavam o tecido e devolviam o tecido pronto para São Paulo. Então, ele ganhava a mão de obra, era o fashionista, ele que fazia isso. E não vencia o que fabricava, então as pessoas foram montando fábricas, fábrica mais fábrica, fundo de quintal, do lado do quintal vazio, no terreno vazio, montavam uma fábrica, porque vendia, o que fabricava vendia. Tudo por causa da Segunda Guerra Mundial. Na guerra que houve o grande incentivo que o Matarazzo dava porque ele precisava de pano para exportar e eles não tinham condições de fazer. Entregava para essas pequenas empresas faziam a mão de obra e devolviam o tecido acabado ou pronto, semi-elaborado, para a grande indústria. Porque na época era assim, a pessoa vinha da roça, geralmente, aprendia a viratear, pegava a prática, depois as pessoas montavam um barracão no quintal das casas. Os melhores se destacaram, né? Seguiram o caminho. E os pequenos continuaram trabalhando para os grandes. A experiência em Carioba foi o fermento que desenvolveu vários tecelões a montarem suas próprias fábricas, impulsionando o desenvolvimento industrial. A partir daí, você tem já grandes indústrias sendo criadas em Americana, porque até então nós tínhamos uma grande indústria, era a fábrica de tecidos Carioba. Em Americana nós tínhamos pequenas fábricas. O início da transportadora está muito ligado à atividade que a minha família exercia na época de 1940, quando a Americana começou a se desenvolver como cidade, e a minha família, mais para frente, tendo o armazém de secos e molhados, tinha necessidade de uma agilidade no tráfego de mercadorias de São Paulo para a Americana, que a ferrovia demorava muito. E qual a forma de se fazer de uma forma mais rápida? Através do transporte rodoviário. Nós chegamos a ter mais de 1.200 empresas têxteis pequenas, né? Que fazia aí, o tear com 140 rotações por minuto. Depois vieram aqueles 250, hoje já tem a tear de 1.200. A mão de obra nascida na cidade nunca foi o suficiente.
até há anos atrás nunca foi suficiente. Então, dependia muito da mão de obra migrante. A Americana deve muito a quem veio do interior do estado para trabalhar na cidade. Já no primeiro mês eu já estava trabalhando, estava empregado, registrado, desenvolvendo as minhas atividades, e foi questão de 1 ano e pouquinho, né, eu já tinha sido promovido como tecelão, profissão essa que eu exerci aí por praticamente 9 anos da minha vida aqui na cidade americana. A princesa tecelã dá seus primeiros passos em direção a uma história repleta de sucesso, prosperidade e reconhecimento nacional no cenário têxtil. A Citra, ela é formada, ela é montada na década de 40, então são grandes nomes já, de pessoas de bastante importância no município de Americana, que montam essa empresa e que traz a novidade da questão do rayon para o município, então é uma diversificação da produção, né? E é a junção de pessoas, na verdade, ali de grande influência também política. Meu pai estudou na Escola de Comércio de Campinas, que era o único lugar que tinha para se formar contador, né? Trabalhava em Carioba e estudava em Campinas, na Escola de Comércio de Campinas. Ele trabalhou em Carioba, depois ele já foi para a Citra. Na Citra ele trabalhou 42 anos como contador da Citra. Praticamente, né, desde o início da Citra ele já trabalhou como funcionário, né? Meu pai começou de baixo. Ele trabalhou antes, que ele era moço, ele trabalhou no comércio, solteiro, né? No comércio americano, depois ele fez o curso de contramestre. Aí ele trabalhava de contramestre numa empresa, eu não me recordo o nome, se era do Fresarim. Depois ele resolveu fazer, o seu Fausto Mantovani, fazer uma tecelagem. A fábrica do meu pai era na Rua Anhanguera. A Rua Anhanguera Americana era a rua principal que vinha do centro da cidade e ia para Nova Odessa, saída, só tinha ela, assim, era até movimentada. E o quarteirão inteiro ali tinha fábricas de tecidos, outras fábricas, o Meneghel, tinha a Citra, antigamente tinha a Citra, tinha fábrica de tabuleiro. Então era uma vizinhança movimentada industrial ali. Então eu cresci ali, nesse bairro. E, consequentemente, a uma quadra da fábrica, eu cresci dentro da fábrica. Fui acompanhando todo o crescimento da fábrica, né? A Jacira chegou a ter 220 teares mecânicos na época, era uma enormidade. Quando eu morava na conserva, eu morava na Rua Bororós. Então, na esquina, nós tínhamos a Jacira. E no quarteirão de baixo, nós tínhamos a Citra. Então, quando dava às 11 horas que tocava o apito, minha mãe já ia ver onde estavam os filhos, porque tinha que sair da rua, porque aquilo era um mar de bicicleta. Então, muita gente de bicicleta. Muito importante foi a vinda da fibra para a Americana. Porque a fibra, ela foi um projeto inicial de vários empresários aqui da Americana, mas não estava rodando. Daí quando algumas pessoas que eram chegadas no Juscelino Kubitschek conseguiram trazer a SNIA, que era uma fábrica italiana, para vir para a Americana, e ela acabou comprando a maior parte das ações da fibra. Eu era funcionário da SNIA Viscosa de Milão, que era acionista da fibra. Então, depois de 10 anos que trabalhava lá, um dia me falaram: olha, nós queremos mandar você para o Brasil. O Brasil? Me dá a resposta depois de 3 dias. Fui em casa, tinha casado fazia pouco, falei para minha mulher: vamos no Brasil. No Brasil? Vamos, por uma cidade que se chama Americana. Bom, tudo bem. Aí todos os problemas de passaportes, as coisas, eu cheguei aqui, Americana, o 17 de junho de 1961. Então, fomos tocando, a produção era relativamente pequena, nós conseguimos aumentar, o faturamento aumentava. Quando eu cheguei, estava em fase de construção ainda. Mas aí eu entrei, já comecei a montar as máquinas,
comecei a fazer tubulação de vapor, tubulação de água. Aí fizemos toda essa montagem das máquinas. Durante esse período, houve várias trocas da administração, né? A superintendência era sempre um italiano, mas eles ficavam aqui 2, 3 anos, 4 anos, depois substituía. Então a gente tinha que se adaptar àquele novo diretor. Eu na fibra também me dei muito bem com o pessoal de lá, eles gostavam dos engenheiros, que tinha lá vários engenheiros, tudo. Aprendi a trabalhar direitinho lá. Mas todos dentro de o respeito da empresa, sempre trabalhar decentemente e nas horas de lazer, o esporte. E a fibra era imbatível. Sou bicampeão do Estado de São Paulo. Bicampeão do Estado de São Paulo, recebendo troféus das mãos do secretário de Estado de Trabalho, Sebastião de Paula Ribeiro. O Gilmar era o patrono, Gilmar Santos Neto. Enfim, meu irmão, desculpa a emoção, desculpa. Um dos grandes clientes que nós tínhamos era justamente a Tecil Elizabeth. A Tecil Elizabeth era um grande consumidor, cujos donos... No fim acabaram adquirindo uma empresa que era o Jacques Rabinovich, falar em nome, Jacques Rabinovich e Mendel, junto com a Elizabeth, que a Campo Velho, tudo acabaram adquirindo a empresa. Que os dois formavam a Vicunha, entendeu? E houve interesse dos acionistas de vender a fábrica. Unidas pelo trabalho, as famílias desbravaram desafios, enfrentaram crises e se lapidaram a cada adversidade, forjando uma história de superação e união. Na época, o patriarca, que seria meu avô, levava todo mundo para trabalhar. Como eles vieram do sítio, então surgiu essa oportunidade com esses tiares que meu avô comprou e todo mundo ia. Quando eles foram se casando, as mulheres também foram trabalhando no tear, ou na limpeza dos panos, ou dos cones, naqueles teares. Quem começou era o seu João Feltrin, seu Sinaldo Feltrin, seu Valentim Feltrin, seu Nereu Feltrin, mais as irmãs. E naquela época eles começaram associados ao seu Eugênio Cia e ao seu Humberto Cia. Então eram cunhados, os Feltrin e o Cia, tanto é que se chamava Feltrin e Irmãos Cia, indústria têxtil. Começaram aqui. Todos eles começaram lá no chão da fábrica, tecelão, limpeza, seu Narciso também. Seu Narciso também. Foram eles que foram os pioneiros. Tenho um orgulho imenso da história da minha família, do que o meu bisavô fez pela cidade. Eu sei que a minha família, a tecelagem nossa, deu emprego para muita gente em Americana, Nova Odessa, quando a tecelagem foi para lá, né? Então é um orgulho muito grande de fazer parte dessa família assim. Meu pai fez o curso de técnico em tecelagem numa cidade chamada Allentown, estado da Pensilvânia. E acabou vindo para São Paulo para trabalhar na tecelagem Santa Branca. Nesse ínterim, uns parentes que nós tínhamos, que é a família Bertoldo, eles descobriram que os Jones estavam com os teares parados, porque não tinha ninguém para manusear o tear para produzir seda. Então papai veio para a Americana como técnico têxtil. A Americana era muito conhecida, ficou conhecida em todo lugar, ficou conhecida mesmo, a Americana ficou a princesa tecelã mesmo. Era uma loucura isso aqui. A minha família, todos eles trabalharam em tecelagem, né? Então a gente tinha o que eles chamavam de fabriquinha, né? Meu pai tinha uma fabriquinha, não lembro, de 8 a 10 teares mais ou menos. E então minha mãe cuidava da casa, e meu pai e minhas 3 tias-mãe trabalhavam lá.
A Cordenúncia tinha, às vezes o pessoal no fundo da casa construíam salões para colocar teares ali, né, para sobreviver. Cada esquina tinha uma fábrica, né? A gente não ficava parado. Ali onde é o Zanini hoje, era cheio de tecelagem ali. Tinha vários salãozinhos. Lá na Carioba tinha bastante. Hoje ainda tem mais pouco, né? Naquela época não, empregava muita gente. Por quê? Porque era mecanizado e usava mais gente para poder desenvolver o trabalho. Fazia já parte da característica da cidade, a Avenida Antônio Lobo, quando passava por lá, você via saindo das grandes lojas atacadistas em torno da Avenida Antônio Lobo, Washington Luiz, 30 de julho, saindo com peças de tecido empacotada, carregando um carrinho com tudo, aguardando o trem da Paulista, ou para o interior, ou para São Paulo mesmo. A gente trabalhava, a bagagem dava muito serviço, dava muito despacho. Quando vinha a Citra, que era uma indústria muito grande, vinha a Distral, quando eles chegavam aqui para fazer despacho era uma loucura. Então o movimento de carga e bagagem aqui, encomenda, o movimento era muito grande aqui na estação. Aqui. A indústria Najar, na verdade, ela vem da Najar e Companhia, que em 1938, aproximadamente, meu pai trabalhava com armarinho e aí ele ficou sabendo que existia uma fábrica aqui em Americana, uma tecelagem de fitas da família Schweizer. E a família Schweizer estava querendo vender a empresa. Meu pai esteve aqui, como ele já trabalhava no ramo de armarinhos, aí esteve aqui em Americana, conversou com a família Schweizer e tornou-se sócio da empresa e posteriormente adquiriu as cotas. Então foi a fundação da Indústrias Têxteis Najar S.A. na época, com o sócio do meu pai, que era o seu Mohamed Wafa. A Toyobo do Brasil, ela é uma empresa multinacional. Veio do Japão em 1966. Por que escolheu a Americana? Porque a Americana era um grande polo têxtil. E a Toyobo do Brasil tinha um segmento de quê? Tecelagem e fiação. Chegou até a produzir 1 milhão de metros de tecido mensal. E a fiação, ela produzia em torno de 800 toneladas de fio mensal, também para exportação e mercado interno. A gestão da Toyobo era uma gestão japonesa no pós-guerra, quando houve um boom de desenvolvimento muito grande nos anos 50 e 60 no Japão, no pós-guerra, devido a todos os investimentos que o mundo todo jogou lá para agregar e sanar o problema da guerra. Então eles se instalaram aqui em Americana, se instalaram em São Paulo, depois instalaram uma fábrica a mais moderna possível aqui em Americana. Quando eu entrei na empresa era Santista, depois se fundiu com a Alpargata Santista, depois Grupo Camargo Correia, depois um grupo espanhol chamado Tavex, e por último um grupo mexicano chamado Sete Léguas, e que com a pandemia ele decidiu centralizar seus negócios no México, e a empresa então foi adquirida por um grupo 100% de brasileiros, né, que gostam da empresa, que vivem a empresa, então hoje ela está muito bem representada com seus acionistas. Meu avô se aposentou, vendeu as fábricas na época e meu pai foi convidado nesse momento para vir para um desafio novo. O Luiz Augusto Sequino chamou a Distral, era distribuidora de tecido de rayon de Americana, fazia tecido para forro de caixão. E o Luiz Augusto convidou nesse momento para uma aventura desafiadora, que meu pai trouxesse e fizesse moda na Distral. Então ele veio e aí colocou todo o seu know-how, seu ensinamento, a sua expertise, né? Então lançou as sedas, lançou os georgetes, lançou as viscoses. E a Distral foi campeã de vendas da Fenatec, Fenite, naquele ano, e antes de 1970, 70 e poucos. E foi uma maravilha, assim, foi uma história linda que eles fizeram, né?
Meu pai veio para a cidade de Americana nos idos de 52. Chegando aqui, ele foi trabalhar numa olaria em Osasco. E um empresário de Americana comprando tijolo em Osasco conheceu meu pai. Esse empresário chama-se Ítalo Escuro. E que falou, vai para Americana que tem um grupo de italianos. Aí ele veio embora para Americana e quis o destino que ele encontrasse um dia no mercado com o Ítalo Escuro, contando, eu sou aquele moço lá, você tem emprego? Tenho, mas eu vou te dar um outro emprego, vai trabalhar comigo. Meu pai foi trabalhar na empresa do Ítalo Escuro, tecelagem Jacira. E meu pai trabalhava durante o dia lá, à noite era guarda nos Carberg e aos finais de semana tinha um táxi que ele trabalhava para poder ganhar um dinheirinho. Meu pai, numa dessas idas e vindas de final de semana para Aparecida do Norte dirigindo, capotou o carro e ele veio a ter que ficar hospitalizado, meu pai e minha mãe. Nesse período que ela ficou internada no hospital, ela começou a aprender a costurar. Ela ficou um tempo. E meu pai comprou uma máquina para ela, ele comprou essa máquina de costura para ela e ela começou a fazer seus trabalhos dentro de casa, se recuperando da cirurgia. E aí começou a vida de confecção. Ele ajudava minha mãe à noite e minha mãe trabalhava durante o dia fazendo sutiã, calcinha e lingerie. Aí compramos o primeiro tiar circular para fazer camiseta. O ciclo produtivo da malharia é muito mais rápido do que do tecido plano. Não tem que fazer ordimento, não tem que fazer remetição. Então a gente recebe uma matéria-prima de manhã, à tarde já tem malha pronta. Cordenúncia era um nicho de mercado, tanto é que o Sardelli começou ali perto da gente e nós começamos numa ruazinha pequena com acho que 10 ou 15 funcionários só e fazendo camisa para a camisaria Vita. Fizemos grandes marcas como marca própria e às vezes como facção também, a grande maioria como facção. Entretanto, enfrentamos diversas crises. Manifestações que paralisaram rodovia, embates e o triste fechamento de muitas fábricas. No início da década de 90, com a abertura da importação de determinados produtos no Brasil, a Americana foi afetada diretamente. Então, uma questão de poucos meses, em prazo de um ano, muitas fábricas fecharam, muitas pessoas faliram, muitas pessoas perderam seu emprego, né, ficaram desempregadas. A cidade, em um curto prazo de tempo, viveu algo que era inimaginado. Pegou a gente tudo despreparado, entende? Então aí começou a luta de querer reserva de mercado, até a gente se aprimorar. Aí, com muita luta, começou os financiamentos, entende? Aí começou a entrar os tiares modernos. Aí, muitos pequenos começaram a comprar 2, 3, 4 tiares modernos. A Ribeiro começou a fazer um pouco de tiara, a Nardini, mas não era como o importado. Montar uma máquina leva um tempo muito maior do que importar um tecido acabado. E essas empresas que gostariam de importar, elas eram proibidas de importar. A importação de maquinários eletrônicos modernos para a época era proibida pela lei da informática, do José Sarney, tinha a lei de informática que dava proteção, e os tiares novos eram computadorizados. Então os empresários locais tiveram as mãos atadas, eles foram proibidos de modernizar. Quando eu tive que me desfazer da tecelagem, eu vendia sucata dos tiares, vendi como sucata. Olha que judiação. Coisa de 10 anos depois, assim, eu vendi como sucata. Foi uma destruição muito rápida, sabe? A mudança foi tão rápida que nós nos perdemos. Contudo, a resiliência do nosso povo manteve nossa cidade em evidência. Um farol de perseverança no cenário nacional até os dias atuais. Foi acertado que havia uma manifestação na Praça Comendador Miller, no centro da nossa cidade. E após isso nós iríamos lá para a Vinha em Anguera, tentando colocar algumas faixas na rodovia, talvez uma paralisação de
alguns minutos, não mais que isso. Daí as coisas assim se complicaram, né? Daí o caminhão do choque teve que entrar em ação para limpar a rodovia, né? Desobstruir, porque parou dos dois sentidos. Ficou uma coisa assim perigosíssima. Daí era cacetada para todo lado, foi marmita voando para todo canto, né? Foi pedrada, cacetada e foi ruim. Aquele dia foi muitas pessoas machucadas também, mas foi muitas pessoas foram agredidas e depois, quando terminou isso daí, teve toda essa repercussão que chegou a ser internacional. Por várias crises que nós passamos, mas sempre muito determinada, né? Essa situação de que os empresários, claro, ficaram muitos pelo caminho com essas crises que aconteceram. Nós chegamos a fazer movimentos aqui na cidade, fechando a rodovia Anhanguera para que a gente chamasse atenção para a crise que a gente estava vivendo na cidade. Empresas se fecharam, etc. e tal. Nós brigamos mesmo, fizemos uma frente, conversamos com alguns deputados, eles encamparam o nosso trabalho e começamos a lutar. Foi um movimento que valeu a pena ter feito. Pode ter custado quase, assim, houve, assim, pessoas muito machucadas, mas, assim, valeu, foi um movimento, assim, além traumático, mas, assim, o resultado foi positivo. Atraídos pela nossa localização estratégica e pelo destaque no setor têxtil, indústria de diversos segmentos chegaram em nossa cidade. Ainda era Domingos Nardini, era Arados. Então ela ficou com implementos agrícolas por conta de Americana, têxtil, algodão, para depois ela mudar para as máquinas. Dos implementos agrícolas, fabricou-se um torno, uma fresa, algo assim, para ela usar, para consumo próprio, para uso próprio. E foi interessante, outras empresas começaram a encomendar e assim ela mudou a produção, que foi quase que uma coincidência. A empresa sempre teve bastante funcionários, chegou a ter mais de 1.000, 1.500, muitos funcionários. Mas foi uma empresa de muitos altos e baixos. Eu entrei na Nardini em 97, quando ela estava praticamente fechada. Eu e o Orlando assumimos a empresa e foi quando nós começamos a Nardini. Ela tinha encerrado as atividades em final de 96. E aí foi em frente, de lá para cá, nós estamos lá. Em 2015 eu saí, fiquei 7 anos fora e voltei agora em 2022, a pedido do próprio pessoal da Nardini. A Pens Americana iniciou essas atividades em 1974, tanto é que a marca vai estar completando 50 anos agora no próximo ano. A empresa foi fundada pelo Sr. Walter Ganciar e o Wilson Sega, que ficaram na frente da empresa até 2014. Nesse período, a Pens Americana foi revolucionária na área de pentes têxteis. Desenvolveu tecnologia, lâminas que a gente só conseguia produzir fora do país. A Pens Americana fez isso, né? Eu vim para cá por uma multinacional que eu trouxe. Tinha muito interesse em ter uma fundição. Essa empresa tinha como principal, né, matéria-prima fundidos. E eu era o controller dessa empresa alemã. Então eu vim para cá, consultei Sorocaba e outras cidades. Mas a Americana me interessou muito pela mão de obra que tinha da Home, da Nardini, etc. E aí na SP-304, onde hoje é KSB, foi Metalúrgica Nova Americana. A Goodyear, eu costumo dizer que ela é uma empresa que ela não para. Ela está em evolução constante, né? Por mais que as pessoas pensem que pneu é um
negócio preto com um buraco no meio, né, uma forminha de bolo. Não é. Existe muita tecnologia na indústria de pneus e a Goodyear não é o contrário. Ela foi evoluindo desde a época que eu entrei, que eram os pneus convencionais, e foi a evolução das máquinas, né? E nesse tempo todo, assim, em termos de inovação, o que me sempre chamou muita atenção, né? A Goodyear, ela tem um campo de provas, né? É uma pista onde são testados os pneus, se não me engano, acho que foi em 2001, foi inaugurado, uma das mais modernas do mundo. Para quê? Para você produzir o seu produto, colocar num carro e fazer o teste de velocidade, se vai escorregar, se não vai escorregar. Então, assim, para a gente era um orgulho. Quando eu entrei, a fábrica, vamos dizer assim, ela cresceu acho que umas 4 vezes do que era, de 81 para cá. Eu comecei com o Phelps Dodge de São Paulo, vim para cá com o Phelps Dodge, ficou 1 ano e meio trabalhando com o Phelps Dodge, depois foi agregado às empresas holandesas e japonesas. Depois, com a saída deles, entrou a Helicab. Chegou em 630 funcionários. Quando ficou agregado tudo, telefonia, energia, esmaltado, depois veio também o laminador de alumínio, aí ficou em 630 funcionários, era grande. A Fidan foi nossa vitrine principal, apresentando nossos produtos a clientes de todo o país, tornando nossa cidade sinônimo de qualidade e excelência. A importância da Fidan foi, vamos dizer que era um grande acontecimento da cidade que projetava a Americana. Meu pai ficou 20 anos na Fidan. Então a Fidan foi uma coisa assim que tornou a Americana conhecida no Brasil inteiro. Porque tinha máquinas, mostrava o que a Americana produzia, porque nós vendíamos para o Brasil inteiro. E nosso tecido realmente era muito bom. A Fidan vem de um loteamento que fizeram residencial, onde ela se localiza hoje, e que uma das negociações que o nosso Abdo Najar fez na época foi exatamente a permanência, não, a doação de uma área para que nós fizéssemos a feira, que nós tínhamos a representatividade que precisava ter Americana perante a atividade têxtil que se deslumbrava e que tomava conta realmente daquela situação da época. Aquele pavilhão que tem até hoje, que foi feito pelos industriais de Americana, aquilo foi um potencial assim monstruoso. A Fenite, em vez de ser feita em São Paulo, deveria ser feita aqui ou num outro local próximo às indústrias, sabe? Porque, no meu entender, você traria a fome e a vontade para dentro do restaurante, tá? E não esparramar. A ideia era essa. Então, com a Fidan, essas lojas do interior aí, de Minas, São Paulo, Paraná, começaram a vir comprar direto aqui. Então, o americano começou a ter um preço melhor para vender, um lucro maior, pode cobrar um pouquinho mais. E essa diferença de preço é que alavancou nos anos 60 e 70 a cidade para ser mesmo assim, dominar o continente na produção de indústria têxtil. A Fidan era uma vitrine, né, para as pessoas virem conhecer a indústria daqui. E eu me lembro que era assim, era inaugurada por Juscelino Kubitschek, Ademar de Barros, por Laudo Natel, enfim, os governadores, porque eles sabiam da importância dela, né? A Fidan é uma das alavancas que está sendo usado para reposicionar a nossa indústria têxtil, o nosso polo têxtil no mercado nacional e mundial.
A FIDAN ela tem vários objetivos, tem várias programações, várias feiras já agendadas que vai trazer tecnologia, que vai trazer novo fôlego, novo ânimo para a indústria têxtil. O que vinha de confeccionista de São Paulo, de outras regiões, para se abastecer em Americana por conta do destaque da FIDAN. E a Tecnotêxtil, esse ano, nos deu toda essa esperança. Em março de 2023, a gente realmente inaugurou, eu diria que foi quase uma reinauguração do Palácio da Indústria. Não tem a menor dúvida. A nova infraestrutura da FIDAN, com uma feira que trouxe, além de expositores do Brasil, trouxe expositores da Ásia, da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, então empresas aqui trazendo tecnologia. Nós mostramos que essa vocação da FIDAN, ela nunca perdeu. Ela é realmente o local do desenvolvimento econômico. A Faculdade Têxtil, Faculdade de Tecnologia, que foi um dos primeiros movimentos que nós fizemos lá em 1982, não é? Quando Franco Montoro era governador de São Paulo. A gente tinha o Colégio Polivalente e ali foi um primeiro embrião de uma faculdade de tecnologia no interior de São Paulo. E a gente fez questão de trabalhar, e isso também eu tive uma presença importante na relação dos interesses da nossa região com o governo do estado na época, também como deputado estadual. Foi a criação da Faculdade de Tecnologia da nossa cidade, a FATEC, que hoje é uma referência em termos de produção têxtil, de formação técnica, né, para que o setor têxtil do nosso estado, do nosso país, possa ter a presença importante nessa área da economia tão importante para o Brasil. Essa visão que devemos lá atrás ao prefeito da época, né, o Carrol Meneghel, que, sendo empresário têxtil, viu a necessidade de ter essa formação, principalmente a chegada de novas tecnologias, de teares que precisariam ter uma formação bastante sólida para valorizar o investimento num tear muito mais caro, mais produtivo, sem dúvida, mas que necessitava também um ser humano preparado. A FATEC é um aliado muito grande nosso na busca por, além da tecnologia, ter uma boa formação de pessoas e poder estar pronto para esse desafio de encarar o mundo e não só o mercado local. Eu sou aluna da FATEC, com muito orgulho, muita honra. Eu amei ter feito meu curso na FATEC. Amei os professores, o que eu aprendi, a bagagem que eu levei da FATEC, eu trago até hoje. Com uma mão de obra cada vez mais especializada e o emprego de tecnologia de ponta, estamos nos reinventando. Aqui, o futuro se desdobra diante de nós como um presente promissor. E hoje você vê setores como o de decoração. A Americana tem um parque fabril da área de decoração absurdamente grande, pujante, né? E que dita a moda, vamos falar assim, dessa linha de cama, mesa e banho, né? E a gente tem uma característica de ter a cadeia completa. Então nós estamos com o setor de fiação, o setor de tecelagem, de acabamento, de estamparia, tinturaria e até a confecção.
o que não acontece em outros polos. A Americana sempre foi um exemplo, né, a ser seguido por toda hoje a indústria nacional. O setor tecido e confecção no Brasil é muito forte, né? E continua ainda. A gente, apesar de todas essas crises, esses problemas, o setor têxtil de confecção está muito presente na vida do nosso país. Fecha-se o ciclo, produz-se aqui, faça-se aqui e venda para o Brasil inteiro. Isso é importante, pensar em algo nesse sentido. Seria muito interessante, porque a história foi feita dessa forma. A Americana ainda é um pulsante têxtil muito forte, é muito grande. E é isso que a gente tem que falar, né? Que é muito importante a gente valorizar isso e levar isso para frente. Então eu vejo um futuro muito promissor no aspecto de tecnologia, mas também precisamos cuidar muito bem da formação das pessoas para que a gente possa extrair o melhor dessa tecnologia. E eu vejo uma responsabilidade muito grande também da indústria têxtil na questão do meio ambiente. Estou muito animado com o desenvolvimento da nossa indústria têxtil, com a indústria da nossa região, porque a tecnologia vai se implantar e vai abrir oportunidades que a gente achou que não existiriam. Eu sou de Sete Lagoas e eu me mudei para Americana ano passado, em janeiro, por ser um polo têxtil. Eu precisava vir para cá porque eu acredito que essa cidade tem essa essência têxtil. O fato de ter vindo para cá facilita muita coisa, porque você acha as pessoas com conhecimento para a gente conseguir desenvolver. A minha ideia foi mais seguir o conceito do que o Japão faz com jeans. O Japão hoje é referência mundial no denim, que é o tecido, e no jeans, que é a peça pronta. Então, por exemplo, o nosso processo de tingimento é todo artesanal, feito manualmente. E o tecimento é semi-artesanal, é uma máquina antiga, um terra de lançadeira, que a gente consegue hoje fazer produtos de qualidade altíssimas. Eu chamaria até de conceito. O conhecimento que a Americana tem no setor têxtil, ele permanece. Então eu acho que a indústria têxtil tem ainda grande futuro. Esse país, por ter uma dimensão continental, acaba nos oferecendo uma quantidade de fibras tão enorme e outras fibras que poderíamos explorar. A questão é investimento, tecnologia já existe disponível e acreditar no que esse produto pode gerar de benefício, né? Não só internamente, mas externamente, a exemplo da seda. A maioria da seda produzida nesse país vai para o exterior.